people, bom dia! Hoje é o que, pessoal? Hoje é quarta-feira, quinto ano, dia 5/5 de 2021, 5/5, né? 5 de maio. Então, hoje é a nossa aula de geografia, tá bom? Das páginas 300 a 304, é o capítulo 5, crescimento da população brasileira. Então, abram aí, por gentileza, na página 300, ó, 300 e aqui a 301. É a abertura do capítulo, tá, do livro de vocês. Então, a população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo em relação à América do Sul. O Brasil é o país que possui a maior população. E aí, na 301, a gente tem o seguinte: o que mais chamou sua atenção nessa fotografia? Você sabe quantos habitantes vivem no nosso país? Há algumas décadas, a população brasileira vem crescendo intensamente a cada ano. Você conhece os motivos do crescimento intenso da nossa população? Você conhece? Então, página 302. Na página 302, a gente tem o crescimento da população brasileira. Então, vamos lá. E nessa página tem 3 atividades que vocês irão fazer, tá, pessoal? No caderno, eu vou explicar quais são, tá bom? Então, vamos lá. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de habitantes no planeta. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do século XX. Observe o gráfico. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico a partir de 1872, e aí foi crescendo, né? Olha só, observem aqui como é que está a situação do gráfico, né? E aí nós temos 3 questões que vocês irão copiar no caderno e vão responder. Qual era a população do Brasil em 1872? Qual era a população do Brasil em 2018, perdão. Então, em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 a 2018? Então, copiar no caderno e responder, tá, gente? Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 40, página 303. O crescimento natural da população. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, observe as informações a seguir. Então, nós temos a taxa de natalidade. O que é ela? Indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Então, a cada grupo de pessoas, de 1.000 pessoas que nascem em um ano, coloca-se, registra-se a taxa de natalidade. Então, aí nós temos aqui a taxa de mortalidade, indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Taxa de natalidade, as pessoas que nascem. Taxa de mortalidade, as pessoas que morrem. Então, o crescimento natural é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Verifique no gráfico quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre as linhas, menor o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Taxa de natalidade, né, aqui em cima. Taxa de mortalidade, aqui o crescimento. Tá, gente, ó. O que tá de verdinho aqui é a taxa de natalidade, certo? Tá bom? Mortalidade aqui, ó. E aqui o crescimento natural, certo? Então, vamos lá. Página 304. Avanços na área da medicina e da saúde. Então, as novas descobertas da medicina com os novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciaram a redução da mortalidade. A expansão do saneamento básico, a aplicação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população.
Com isso, reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A. O número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Então, esse fato, somando ao desenvolvimento dos métodos contraceptivos, os anticoncepcionais, né, acarretou na diminuição do número de filhos por mulher. Então, a vinda dos imigrantes. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira citados anteriormente, entre os meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Então, aqui do lado a gente tem a foto, né? Vou mostrar aqui para vocês. Certo? E aí, o que são métodos contraceptivos? São métodos utilizados para evitar a gravidez, certo? E aí, lembrando que vocês vão realizar a atividade da página, as 3 questões do papel no caderninho, da página 302, tá, gente? A atividade de hoje. Vocês vão responder orientados pelo gráfico dessa mesma página, tá bom? Então é isso, meus queridos. Até amanhã com a nossa aula de história. Um beijo e até lá, se Deus quiser, tá bom? Beijão!